Estimados Dom José Antônio e Dom Rosalvo, desejo igualmente cumprimentar, através da figura do Monsenhor João Jorge e do Monsenhor Virgínio, todos os sacerdotes que aqui se encontram presentes. Desejo igualmente cumprimentar os diáconos, os seminaristas, os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, as virgens consagradas. Desejo igualmente cumprimentar os irmãos que vieram das mais diferentes paróquias e comunidades da nossa arquidiocese e de outras dioceses também, para estar conosco na graça desta celebração. Desejo cumprimentar de um modo muito especial os familiares, os pais, os padrinhos, os amigos, irmãos, irmãs, os parentes daqueles que hoje serão ordenados diáconos. Agradeço também a presença dos membros do coral, cumprimento de modo especial irmã Macrina, como também desejo cumprimentar aqueles que transmitem as imagens da nossa celebração por meio do trabalho da Pascom. Cumprimento igualmente através de Moisés e de Emi, fundadores da comunidade Shalom, todos os membros que aqui estão, porque 2 dos seminaristas que serão ordenados diáconos pertencem à comunidade Shalom. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu gostaria nesse instante de abrir para vocês um livro da história e que nos fala de uma história maravilhosa, história de heróis e de heroínas, histórias que nós não poucas vezes já vimos através da reprodução de filmes excepcionais, épicos, que tanto nos encantam. Pois bem, abro nesse instante diante de vocês um livro chamado Odisseia, que foi escrito muito antes de Jesus Cristo por o maior, talvez o maior escritor grego chamado Homero. Homero vai nos falar dos grandes feitos de um homem chamado Odisseu, e que nós traduzimos também por Ulisses. Esse homem Ulisses era verdadeiramente extraordinário, dono de uma força excomunal, um homem que tinha no seu sangue verdadeiramente um heroísmo que ele queria fazer chegar a todas as pessoas, e por causa disso ele também tinha desejos grandiosos no seu coração. Inegavelmente o maior deles, o desejo de se casar com a mulher mais bela da ilha de Ítaca, Penélope. Pois bem, o pai de Penélope não queria dar facilmente Penélope a qualquer pessoa dali, e disse que somente um homem que conseguisse vencê-lo em uma corrida, e o pai de Penélope era o vencedor de todas as Olimpíadas, no que diz respeito à corrida, então aquele que me vencer receberá a mão de minha filha Penélope. Ora, muitos desejavam conseguir esse feito heróico para ficar com a linda Penélope, mas ninguém conseguiu. Ulisses se apresentou e Ulisses conseguiu vencer o pai de Penélope. Depois do casamento, eclodiu a guerra de Troia, e Ulisses foi convocado para lá estar, e foi. Pois bem, deixou Penélope com um filho, e partindo, viveu talvez o grande heroísmo que sempre foi sonhado pelos gregos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, lá estava Ulisses vencendo, e depois de ter terminado a guerra de Troia, finalmente ele precisava voltar à sua amada ilha de Ítaca e naturalmente para os braços de sua amada Penélope. Porém, esse retorno foi muito longo, 10 anos, e durante esse período Penélope disse que não se casaria com homem algum. Mas como Ulisses estava demorando muito, ela disse que depois que terminasse
um determinado tapete que durante o dia, vagarosamente, ela preparava linha por linha com a agulha que estava nas suas delicadas mãos. Quando ela terminasse esse grande tapete, finalmente ela se entregaria a um outro homem, dando-se em casamento a ele. Ora, o que fazia Penélope enquanto Ulisses, Odisseu, voltava para Ítaca? Ela durante o dia preparava o tapete, mas durante a noite ela o desmanchava para começar tudo no outro dia, para dar tempo de seu esposo voltar. Mas tendo se passado 10 anos, Ulisses não havia voltado. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que aconteceu eu revelo depois, o fim dessa história. O que é certo é que Ulisses, depois de sair de Troia, teve que passar pelas mais diferentes situações para finalmente chegar à ilha de Ítaca. Teve que enfrentar, dentre tantas coisas, o Ciclope, ou seja, um gigante de um único olho e que gostava de comer carne humana. Ulisses o enfrentou e o venceu. Teve também enfrentar os grandes escorpiões gigantes e do mesmo modo ele os venceu. Voltando para a ilha de Ítaca, no seu barco, ele se encantou com os cantares da sereia e por causa disso o seu barco podia ser afundado. Pediu que fosse preso ao mastro do barco e ali, de um modo excepcional, enfrentou, sem se deixar vencer pelo encantamento daquelas que, com cânticos divinos, afundavam os barcos, e conseguiu atravessar com todas as suas tropas aquele grande perigo. Ele também conseguiu vencer Cice, a grande deusa feiticeira, que conseguia pegar os homens e transformá-los naquilo que elas desejavam, humilhando a raça humana, porque ela própria, com seus malditos feitiços, não conseguindo ser feliz, queria a infelicidade dos outros. Desse modo, ele, com tantos outros trabalhos, finalmente conseguiu chegar a Ítaca, vivendo um grande heroísmo e mostrando ao seu povo que somos capazes, sim, de vencer os maiores obstáculos para viver um heroísmo que o céu conhece e que nós precisamos manifestar diante dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de um evangelho tão profundo, por que é que eu estou abrindo o livro da literatura mundial para falar sobre a história de Odisseu, de Ulisses? Porque eu recordei aqui, podendo falar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Homero. Por que é que eu estou lhes falando sobre essas histórias? Por um motivo muito simples. Porque o que Jesus nos falou no evangelho de hoje pode ser lido também através da história universal. Sim, Jesus nos fala de um heroísmo que está acima de todos os outros heroísmos. Quem de nós não gostaria de ter os poderes e a força do Superman? Quem de nós não gostaria de ter a astúcia de Batman? Quem de nós não gostaria de ter a agilidade do Lanterna Verde? Quem de nós não gostaria de ter a força e a intrepidez do Pantera Negra? Quem de nós não gostaria de ser um herói? Jesus nos dá a possibilidade de viver um profundo heroísmo, maior do que vencer as sereias, maior do que vencer escorpiões, maior do que vencer o ciclope, maior do que vencer qualquer uma dessas histórias fictícias que nós tanto amamos. Jesus nos dá um heroísmo novo, que é o heroísmo de fazer o bem, o heroísmo de vencermos a nós mesmos a cada dia para manifestar a sua obra e a sua vida através da caridade que podemos fazer. E inegavelmente ele sabia o que nos dizia quando nos falou nesse evangelho daquilo que transforma um homem e uma mulher em cristão, daquilo que verdadeiramente transforma a nossa vida se desejamos carregar
desde o batismo, o nome daquele que é nosso Senhor. O heroísmo de manifestar ao mundo pela força do bem a presença daquele que é o bem, daquele que é a caridade, daquele que é a misericórdia, daquele que é o amor. Meus irmãos e minhas irmãs, eis a grande graça daquilo que nós tomamos pelo Evangelho, porque inegavelmente não existe heroísmo maior do que em meio a tantos deuses deste mundo, nós ficarmos e amarmos unicamente a Deus sobre todas as coisas, como Ele nos ensinou no Evangelho. Mas também não existe nada mais maravilhoso do que enxergar em nós um heroísmo que nós somos capazes de manifestá-lo aos irmãos, ou seja, o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Observando o que Deus nos deu para praticar e vivendo na vida desse mundo com esse desejo, nós podemos verdadeiramente transformar a vida das sociedades em uma história de amor, em uma história de unidade, em uma história de compaixão, em uma história de bondade, em uma história de amor e de misericórdia, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou através dos seus atos concretos. Cada ato realizado por Jesus foi de um heroísmo que ultrapassa toda a compreensão. Cada gesto, cada olhar, cada manifestação foi para nos ensinar como nós devemos fazer para transformar um mundo que se divide em guerras e que não poucas vezes manifesta a sua pior parte, esperando o Senhor que nós, em meio a essas realidades, transformemos tudo aquilo conforme o seu desejo, realizando esse heroísmo de fazer o bem, esse heroísmo de fazer caridade, esse heroísmo de pôr a mesa, para que todos possam dela experimentar, a mesa do pão que nutre o estômago, a mesa da palavra que transforma a tristeza em alegria, e fundamentalmente a mesa da Eucaristia, convidando a humanidade à conversão, porque ser santo em todas as épocas, em todos os tempos, verdadeiramente é a tarefa mais difícil de ser realizada, porque desistimos facilmente. Mas é essa santidade que Deus nos pede para que a partir dela nós realizemos verdadeiramente a sua obra. É assim que nós entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, pela obra que Deus nos pede, aquilo que São Paulo viveu. A segunda leitura de hoje nos mostra o local onde ele está. Ele está em Roma, ele está escrevendo aos Efésios, e esse homem vive uma profunda tristeza, ele está preso. Mas se hoje as nossas prisões são a antessala do inferno, no passado as prisões verdadeiramente ele está dentro do inferno. Alguns escritores no passado nos diz que as prisões romanas, por não terem banheiros e privadas, os prisioneiros eram obrigados ali mesmo a realizar aquilo que seriam os atos naturais, e que muitas delas tinham cerca de 10 a 15 centímetros de fezes acumulada, para que, enquanto se esperava o julgamento, as pessoas morressem ao longo do processo. São Paulo está ali, em meio a uma grande tristeza, mas ele havia combatido o bom combate. O seu heroísmo foi levar a palavra, insistiu, bateu a porta, não teve medo das perseguições, sofreu enormemente, mas foi até o fim. E preso, ele nos fala de uma alegria que transforma. Convida as comunidades a continuarem esse heroísmo que se dá através do bem que podemos realizar. E convida a todos, mesmo estando numa profunda tristeza, a abrir o coração a uma palavra que transforma, que liberta, que nutre e que nos torna homens e mulheres novos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, temos diante dos nossos olhos 13 irmãos, 11 seminaristas da nossa arquidiocese, 2 da comunidade católica Shalom. O que é que Deus pede para vocês? De um modo especial, por meio do Evangelho que nós acabamos de abraçar, que vocês
levem o altar aos nossos irmãos, principalmente aos mais pobres, e que tragam os irmãos ao altar do Senhor. Um duplo movimento, pregando a palavra, falando das coisas do céu e transformando as coisas da terra, vivendo aquilo que Deus nos dá através do tesouro que Ele nos deixou. Sim, grande heroísmo se dá quando nós conseguimos enxergar no mais profundo da nossa vida as possibilidades para fazer o bem, para estar ao lado de todos, principalmente daqueles que clamam por uma felicidade que nunca encontraram, por uma dignidade que lhes foi roubada, e ao mesmo tempo na vida daqueles que, se vendo tão pobres, porque lhe foram tirados as possibilidades ao longo da vida, veem em nós, na palavra de Deus e na busca de um tempo novo, a graça que se dá através da presença de uma igreja que lança a santidade, no qual o terreno dado pelo Senhor, e deseja acolher o bem através daqueles que se abriram à obra e à transformação que somente o Espírito Santo pode fazer no coração de todos os homens e de todas as mulheres. Ao mesmo tempo, queridos seminaristas, futuros diáconos, vocês são chamados a ser servidores da palavra. Sim, o altar está aqui e vocês vão servi-lo. A palavra está aqui, vocês vão proclamá-la. Porém, o verdadeiro diaconato se dá quando nós não nos esquecemos ao longo de toda a vida que somos diáconos. Sim, o serviço é sempre realizado por aquele que, na consciência do chamado de Deus, nunca esquece que é um servidor, que sua vida está destinada a todas as pessoas e que toda a sua existência só terá verdadeiramente valor cristão quando nós nos colocamos a serviço da comunidade, dos irmãos e das irmãs que amamos e até mesmo daqueles que não nos amam, fazendo com que a beleza da palavra de Deus chegue por antecipação através do nosso testemunho. E eis a mesa preparada para que vocês possam servir as viúvas, servir aos necessitados, servir aos desesperados, porque à medida em que nós fazemos o bem, nós também somos nutridos dele, e à medida em que nós cada vez mais nos alimentamos da graça e do bem que vem do Senhor, a vida se transforma, se torna bela, se torna verdadeiramente cristã. Assim, queridos seminaristas, nunca se esqueçam da graça que hoje vocês receberam. Nunca se esqueçam da beleza do heroísmo que Deus deseja que vocês pratiquem, todos nós, durante toda uma vida, porque somos todos servidores. E nunca se esqueçam daquele que, sendo Deus, se encarnou não para ser servido, mas para servir, porque Ele é o modelo perfeito do heroísmo que desejamos e do serviço que prestamos a todos os irmãos, e de um modo especial pelo diaconato aos mais necessitados. Que Deus nos dê pregar a palavra com esse vigor, com essa alegria e com essa certeza, porque Deus nos serve para que nós possamos servir, e Deus nos ama para que nós, o amando, possamos amar. E para concluir a história que comecei, eu vou dizer o final dessa mesma história. Depois de tantas lutas, finalmente Odisseu, que também é chamado de Ulisses, chegou a Ítaca. Ora, sua amada Penélope, não podendo mais esconder o que fazia, porque foi revelado que ela desmanchava o tapete, finalmente viu seu herói diante dela. Pois bem, ninguém foi capaz de reconhecê-lo, mas era preciso dobrar o arco, que ninguém tinha força para fazer, somente Ulisses, preparar o arco, colocar a flecha para acertar o ponto central e que ninguém havia conseguido até então. Pois bem, chega um homem disfarçado de mendigo, se aproxima do arco, todos riem dele. É Odisseu que chega à sua terra, e ali, diante de todos, ele de uma só vez consegue dobrar o arco, coloca a corda no arco,
pega a flecha, mira e acerta exatamente onde somente ele era capaz de acertar, resgatando a sua própria história e o seu heroísmo, e tomando para si a sua amada Penélope, que o esperou por 10 anos. Hoje, o Senhor nos pede a mesma coisa, com a força da fé, dobrar nós mesmos, qual arco, e nos colocar como flechas, nós próprios, mirando o coração daquele que é a misericórdia. Que cada um de nós nunca esqueça ao longo do caminho, porque se vimos alguém cuja meta de vida se deu para nos servir, e servimos aquele que deve ser a meta de toda a nossa existência. E para concluir toda a história do livro de Homero, outra vez Odisseu tomou sua amada Penélope. Retomaram o seu casamento, porque o filho já estava grande, e foram felizes para sempre. Que também seja o nosso final, felicidade em conseguir a nossa meta, Jesus Cristo, nosso Senhor.